Vou falar hoje um pouquinho sobre segurança na educação física, nas aulas de educação física. Só para definir um pouquinho, tem duas formas que eu entendo de segurança. Uma delas é a segurança propriamente dita, por exemplo, da segurança do nosso aluno, a nossa segurança na hora de fazer a aula. Então, para evitar acidentes e até para pensar assim como que a gente faz para socorrer também quando acontece algum. E a outra segurança é a gente ter segurança naquilo que a gente está trabalhando. Então eu acredito que as duas coisas estão interligadas e por isso que eu vou estar trabalhando a segurança dessas duas formas juntas. Tá? Então eu até queria saber um pouquinho de vocês, quais as dificuldades quando se trata aí de segurança. A educação física, quando a gente faz o curso de educação física, nós temos que fazer o curso de primeiros socorros. Eu tive na minha graduação, eu não sei se vocês tiveram, mas é uma coisa que a gente, em tese, nós estamos mais preparados do que todos os outros profissionais da escola, em tese, porque depende muito como você compreendeu aquilo que foi trabalhado na faculdade, como você treinou, porque quem já fez primeiro socorro sabe que é uma coisa que se você não tiver treino, você esquece. Tá? Deixa eu ver o que o Rodolfo falou aqui sobre o tema de hoje. Ano passado teve um acidente em uma escola onde o aluno veio a falecer com a trave que caiu. O que sabe sobre isso? Eu sei só o que saiu na mídia mesmo, né? Que parece que, se eu não me engano, eles estavam brincando e a trave ela estava fora de lugar e aí ele ficava chutando, tinha uma pessoa que chutava a bola na trave e tinha a pessoa que estava no gol. E aí num desses chutes, pelo menos foi o que eu lembro, né? A trave caiu e caiu em cima da criança que estava ali no gol. E a trave, quando a gente pensa em educação física, ela pode ser um problema se a gente não tomar cuidado. Porque falar que as crianças não vão subir na trave é inocência, é não ter experiência com relação a isso. Porque a maioria das crianças, quando elas vão na quadra, um segundo que você deixa de olhar ou você olhou para o lado para falar com um colega, com a outra criança, tem um subindo lá na trave. Então, eu acredito que o ideal é essa trave estar bem fixada. Ou fixada em alguma coisa com uma corda para que ela não caia, ou ela fixada no chão, chumbada no chão. É lógico, tem algumas quadras que a gente tem aí precisa de estar trocando ela de lugar, mas tem que ter recursos para não ficar caindo na cabeça de ninguém, né? Por exemplo, eu já trabalhei uma vez numa escola que a trave ela não era fixada, tinha um buraco no chão igual do vôlei. Só que com o tempo, aquela parte que ficava embaixo, ela estava toda corroída. Então, qualquer coisinha ela caía. Por sorte, na verdade, e nunca teve nenhum problema. Porque às vezes eu pegava um tentando subir lá e eu já... Não, desce daí, desce daí. Só que quando a gente está começando, a gente não tem noção, né, desses perigos. Não, é só quando acontece alguma coisa muito ruim aí a gente fala, nossa mãe, podia ter sido comigo. Isso, às vezes, vamos ver aqui, Rodolfo, foi comentado nas redes sociais que o maior problema é os alunos ficar se pendurando na trave. Como nós profissionais podemos prevenir esse tipo de problema? Seria legal ter algo na nossa rede que fosse padrão para evitar acidentes. Olha, Rodolfo, a gente não consegue... Eu pretendo não entrar nessa questão da nossa rede, porque são algumas coisas até complicadas da gente falar isso aqui na live, tá? Mas com relação a evitar que eles subam na trave, eu acho mais difícil do que você conseguir fixar de alguma forma. Eu já tive em escolas que eles amarravam a trave no alambrado. Eu já tive escolas que eles tinham um buraco no chão onde que a trave ficava bem fixada e não conseguia sair. E eu já tive, por exemplo, lá no CSU aqui em Ribeirão Preto tem a fixação no chão. Então, cada lugar vai ter uma possibilidade, cada lugar tem como fazer de um jeito ou de outro. O que a gente tem que fazer, e aí é uma coisa do profissional, é ver o que é mais possível ali e exigir da escola que ela faça
em questões de segurança. Se tiver que fazer um abaixo-assinado, mobilizar todo mundo da comunidade para fazer com que aquilo seja feito realmente, vai ter que ser. Infelizmente, na educação, muita coisa a gente tem... Aliás, muita coisa não, tudo a gente tem que brigar bastante, né? Na educação, principalmente a educação... Eu acho que até a particular eu tenho visto isso com essas conversas que eu tenho tido online, muitas pessoas eu tenho visto que a particular também não está assim tão simples de conseguir as coisas não, viu? Eu conversei com algumas pessoas de particular recentemente que não tem uma quadra para trabalhar, que não tem, que a quadra que tem é só descoberta. Aqui mesmo, na minha cidade, aqui do lado, onde meu filho chegou a estudar um ano, era escola particular e não tinha quadra coberta. Então é uma coisa que vai ter isso. E também tem a ver, por exemplo, se a gente pensar na quadra coberta e descoberta, isso também é uma questão de segurança. Fica no sol do meio-dia com a molecada para ver como que é. É uma questão de integridade física. Você pode deixar ela queimar aqui em Ribeirão Preto, o sol é super forte. Então, às vezes, por exemplo, a aula começa 1h da tarde. Se você tiver da 1 até umas 3 horas, são aqui 2 aulas, essas 2 primeiras aulas, numa quadra descoberta, é terrível. Ou você põe muito protetor solar, tem que sair toda hora do sol, não pode ficar lá, corre o risco de algumas crianças desmaiarem, corre o risco delas terem insolação, de ficarem queimadas. Então, assim, é complicado. E isso tem tudo a ver com segurança. Tem tudo a ver com a forma que a gente, das condições de trabalho que a gente tem. Inclusive nós, né? Se o carteiro, muitas vezes, ele trabalha aí no sol e ele recebe o quê? Ele recebe um protetor solar para passar e fazer as entregas. A gente trabalha no sol, na quadra, e às vezes a gente não recebe nada para passar ali. Isso seria um EPI para estar trabalhando dessa forma, né? Deveria até ser ofertado por onde a gente trabalha. Mas isso não acontece e muitas vezes a gente tem que emprestar ainda para as crianças, quando é uma atividade que você vai ficar um pouco mais na quadra descoberta. Rodolfo, vamos ver ali em Ribeirão, é impraticável a aula no sol, dependendo do horário, exatamente. O horário das 2 primeiras aulas da tarde era terrível. Quando eu trabalhava numa escola que tinha 2 quadras, uma coberta e outra descoberta, e tinha dia que era 5 professores ao mesmo tempo usando a quadra. Uma quadra para 5 professores é inviável, aí tinha que usar a quadra externa, que felizmente a gente tinha, pelo menos, né? Mas o sol não tinha condição. O Rodolfo estava falando agora há pouco sobre a questão da morte de um menino ano passado, que caiu uma trave na cabeça dele, e isso também é uma questão de segurança com relação ao espaço e aos equipamentos, aos materiais, e pode acontecer, a gente muitas vezes não consegue ver o que pode acontecer, mas eu acho que isso não pode paralisar a gente. Nós temos que fazer tudo que é possível para manter a segurança no espaço, mas a gente também não pode se paralisar por conta disso. E é sempre importante a gente estar se reciclando com relação a primeiros socorros. O que fazer, por exemplo, se uma criança tem algum problema na nossa aula? Se é uma torção, se ela bate cabeça com cabeça, a gente resolve ali muitas vezes num gelo, conversando com a família, vendo ali, observando o que está acontecendo. Mas em alguns momentos a gente precisa de ter uma decisão mais rápida que pode ser uma decisão aí de vida ou morte, né? Eu até, uma vez, eu conversando com o professor, ele falou que o ideal de fazer seria ter um protocolo na escola. Como que seria esse protocolo? E pode ser, vamos supor, pode ser uma coisa da escola, pode ser uma coisa nossa, da gente montar um próprio protocolo. Escrever num papel, porque o que acontece quando acontece um acidente com a gente? Esquece tudo, dá um branco, parece que a gente fica assim, paralisado. Então, se a gente tem algum papel que você olha todo dia e que você observa lá todo dia, alguns passos, então qual que é o primeiro passo? Você tem que dar uma olhada no que é, o que está acontecendo. É uma torção? E aí você pode colocar o que é mais comum.
uma torção, ou bater, trombar. As crianças trombam muito, né? Muitas vezes as crianças estão brincando, faz um pega-pega. Algumas crianças elas ainda não têm uma habilidade motora muito grande, até mesmo eu acredito que pela vivência que elas têm. Por exemplo, eu já tive aluno que para mim era uma coisa assim extraordinária, porque eu fui uma criança que foi criada na rua, então eu brincava muito na rua, então o meu repertório motor era muito grande. E teve uma vez que eu estava dando aula numa escola que era uma molecada mais de apartamento, e o menino conseguiu cair e bater o nariz no chão. Então assim, ele conseguiu, lá daquela posição mais alta que ele estava, ele não colocou a mão e ele conseguiu bater o nariz no chão. Aquilo para mim foi a coisa mais extraordinária. Eu já tinha visto isso acontecer uma vez com uma prima minha, mas eu achava que era uma coisa impossível, sabe? E são coisas que a gente pode encontrar na escola, né? Quando o repertório motor da molecada não é tão grande, o acidente tende a ter mais acidentes do que quando eles têm um repertório motor maior. Então a gente tem que estar preparado para essas coisas. E uma das formas é fazer um protocolo de ações. O que eu tenho que observar primeiro? O que aconteceu com ele? Ele teve uma torção, qual a solução que eu posso ter? Tem que observar ali. Primeira coisa, a gente tem que pensar no gelo, tá? O gelo é importante até mesmo porque pode ocorrer de a gente olhar e falar assim, não é nada não, e naquela criança acaba desenvolvendo um hematoma maior e você não estava nem preparada para isso, e dá mais problemas do que você pôr o gelo e ele não resolver nada, do que não pôr o gelo e por assim ficar. Então eu recomendo que a gente coloque sempre que tem alguma torção. Às vezes a criança só precisa de uma atenção maior, então você põe o gelo, ela se sente mais acolhida e fica melhor para a criança, fica melhor para a gente fica mais respaldado em algumas coisas, tá? Se for uma coisa mais grave, não é assim que a gente resolve, né? Então, mas se você faz um protocolo de algumas ações que você precisa fazer, você viu que é um pouco... Por exemplo, eu já tive uma criança, era adolescente, grande pra caramba, ele desmaiou na minha aula, ele não estava se sentindo muito bem, ele sentou lá, falou assim, hoje eu não estou bem para fazer aula. Não, tudo bem, senta aí. Sentou, de repente eu olhei e estava desmaiado. Só que era muito grande. O que você faz num momento desse? A primeira coisa que vem na sua cabeça é um branco total. Se você põe isso no papel antes e pensa algumas alternativas, fica muito mais fácil de você lidar com isso. Então, nesse caso, o ideal é põe um batedor para correr e chamar alguém para ajudar, porque a gente não dá conta dessas coisas sozinho, não. Eu, por exemplo, por mais que eu tenha força, eu não levanto um adolescente de 9º ano, nem em grupo, né? A Diana tá falando bom dia, viu, Diana? Comigo aconteceu ano passado, um aluno meu, quando estávamos separando o time para queimada, ele deu um passo para trás, caiu de costas e apoiou a mão no chão e quebrou o punho. Isso pode acontecer. E às vezes a gente nem, dependendo da criança, às vezes ela se machuca ao ponto de quebrar e trincar e ele não reclama. Eu já tive aluno que fez isso, que a aluna caiu, bateu o braço, não sentiu muita dor na hora, e depois em casa começou a inchar, e depois ela fez um raio-x e viu que tinha trincado. Então, assim, é bom sempre ter uma atenção e observar como que eles estão, perguntar. Às vezes eles não contam pra gente, aconteceu e ele fica quietinho. E ainda trincou a coluna, ele é alto e bem gordinho, meu Deus do céu. É complicado, hein, Diana? E aí, o que você fez? Fala aí pra gente, quais foram as suas ações com relação a isso? Mel, o que você acha sobre o professor ter informações sobre problemas de saúde da criança, como asma, alguma cirurgia? Eu acho importante sim, viu, Mel? E é bom a gente fazer uma anamnésia com as crianças, perguntar alguma coisa com os pais. Só que assim, em alguns momentos, isso não
não chega a ser tão limitante. Mas é bom a gente saber. E, inclusive, por exemplo, e eles não falam, a escola muitas vezes não sabe, o aluno às vezes está no terceiro ano da escola e ninguém sabe sobre aquilo. E quem sabe normalmente é o professor de educação física do outro ano. Você manda, fala, tenta conversar e eles não te falam. Eu tive uma vez um aluno que ele tinha um problema de coagulação do sangue. E é uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque o menino não pode se cortar. E pode acontecer numa aula de educação física. Então a gente precisa tentar, e muitas vezes a gente nem fazendo anamnese, nem indo atrás, a gente vai ter essa informação, muitas vezes a escola não tem, os pais às vezes também não sabem, e quando sabem, muitas vezes não falam pra gente. Então aquilo que a gente puder saber é melhor, com certeza. Fazer uma ficha, tentar conversar com os pais, numa reunião de pais, pedir para que eles façam esse papel, essa anamnese, para poder ajudar algumas questões, né? Rodolfo, quando eu estudava, um colega se pendurou na escada da caixa d'água e caiu, bateu a mão e sentia dor. Era recreio e foram chamar a professora de educação física. Antes dela chegar, veio outra professora. Diz que tinha só colocado e puxou. O puxão quebrou o braço do menino, que, segundo o médico, estava trincado anteriormente. E aí, no caso, quem foi que deu esse puxão aí? Foi a outra professora? A professora de quê? Eu acredito também, isso tem tudo à época, né? Hoje a gente sabe, ou deveria saber, que quando a pessoa sofre um acidente, a gente não pode ficar mexendo. A gente tem que tirar raio-x, então é importante a gente conversar e falar com as pessoas melhor sobre isso. Eu tenho uma prima minha que ela é bombeira e uma vez ela foi fazer um atendimento numa escola e ela pegou bem na hora do recreio, tinha criança correndo para todo lado, criança correndo para lá, correndo para cá. Aí ela olhou para aquilo e falou assim: meu Deus, como é que eles não chamam a gente todo dia? A escola, ela tem uma organização que ela tem todas as chances de ter acidente. Em alguns momentos a gente também não pode chegar e falar assim, não, vamos engessar, colocar a criança dentro de uma bolha e é assim que a gente tem que trabalhar. Mas a gente tem que ter uma preparação para saber o que fazer quando algumas dessas coisas acontecer. E aí duas coisas que a gente tem que fazer. Primeiro, fazer cursos de primeiros socorros, estudar um pouco mais sobre isso. Segundo, escreve num papel um protocolo de ação. Pensa ali, o que eu faço se isso acontecer? São coisas simples, então tem alguns casos que são mais corriqueiros. Então se ele quebra um braço, ou se ele cai e, por exemplo, bater cabeça. Bater cabeça é uma coisa super séria. Às vezes você olha e não aconteceu nada, mas é sério. Principalmente às vezes você tá lá, de repente você nem vê, você só ouve dum. E aí você pergunta, onde que bateu? Cabeça? Pelo amor de Deus, vamos chamar seus pais, porque é uma coisa que ele não tem um sintoma na hora, ele pode vir depois. Então a gente tem que chamar os pais, se precisar até chamar ambulância também, né? Vamos ver aqui, Diana, no dia em que ele caiu, eu ajudei a levantar, olhei a mão e não tinha nada. Fiquei até o final do período da escola observando ele, não sentia dor e nada. Mandei recado para a mãe. Eu já tive uma também parecida, que depois eu fiquei sabendo que ela trincou o braço. E eu acho que você fez certo. Primeira coisa, a gente tem que mandar o recado para a mãe e dependendo de como ele caiu e se você consegue ver ou se ele estiver tendo alguma dor, vale a pena a gente ligar para os pais e aconteceu isso agora, a gente está observando, se você quiser vir aqui e levar para o médico para dar uma olhada, vale a pena. Agora, existem momentos, quem trabalha numa escola pública, que às vezes é muito crítico. Por exemplo, o horário de saída de aluno, se for do período da tarde, que você não encontra quase ninguém, às vezes, na escola. Você não acha, às vezes, dependendo da escola que você está, chega às 5h30, ou até mesmo, por exemplo, horário de treino. Se você for um treino na sexta aula, e, por exemplo, às vezes 6 horas da tarde não tem ninguém na escola. Você não acha gente que possa te ajudar. E aí vale a pena você pensar estratégias para esses casos, porque pode acontecer
E se você não estiver preparado, isso vai cair em cima de você. Nós que somos os profissionais ali responsáveis, né? Rodolfo foi professor de outra matéria. Movimentar a vítima apenas em caso de risco maior. Por exemplo, ele está numa rodovia. E se você não movimentar, ele vai ser atropelado porque está vindo um caminhão. Nesse caso, é por causa de um risco maior, mas o ideal é não movimentar, né? E a gente já ouviu falar, mas mesmo assim, a gente ouve falar, mas as pessoas não se atentam. Então é importante. O ideal seria eu ter um protocolo da escola, né? Para que a escola fizesse essa preparação e não caísse em cima de um profissional. O que eu acredito é que mesmo com os riscos que a gente tem, que é inerente da prática docente, tá, gente? Porque às vezes a gente pode estar lá numa aula, fazendo uma aula, seja até outras disciplinas, pode acontecer algum acidente. Isso não, eu já vi dentro de sala, professora de ciência, falou que viu um menino chegou e começou a se fazer umas brincadeiras bestas dentro da sala. A hora que ela deu uma virada ali para escrever, ele começou a fazer. Então, assim, eles podem fazer uma brincadeira besta, um bater a cabeça do outro na parede para fazer gracinha. Então, é bom a gente ter alguns conhecimentos sobre isso. Eu acredito que é uma coisa da escola e não tem que ser do professor. Mas se a escola não tem, vamos começar por onde a gente tem um maior domínio, que é ser professor. Nós temos domínio sobre a nossa aula, sobre as nossas ações. E se a gente se preparar para as nossas ações, o que eu faço, vai ser melhor, você vai ter uma resposta melhor e mais adequada para aquilo, se você se preparar. Rodolfo, penso que o professor de educação física deve ter todas as informações de saúde dos alunos, mas em escolas que já passei, houve bastante resistência em solicitar as informações aos pais. Olha, Rodolfo, eu acho que não é só você não, viu? Eu também, e muitas vezes a gente não... É bem complicado e bem difícil, mas tem que ser insistente. E uma vez que você faz esse ano, se você estiver numa mesma escola, vai simplificando. O ano que vem já fica mais fácil você conseguir. No outro ano vai ficando mais fácil também. Vamos ver aqui, Diana. Comigo aconteceu esses acidentes, quebra do braço, punho, coluna e já bateu o rosto na parede. O rosto aqui, normalmente é mais perigoso quando bate aqui atrás, mas os dois... se bate o rosto ou qualquer parte da cabeça no chão hoje, tá? Eu já tive época que não pensava dessa forma, até mesmo porque a gente aprende muita coisa na experiência. Mas hoje eu chamo os pais. Eu levo para a direção, vamos lá. E às vezes uma das dificuldades eu tenho 30 alunos. Um se machucou, o que eu faço com os outros 29? Se eles forem bem pequenininhos e não tem mais ninguém que eu possa pedir, pelo amor de Deus, me ajuda, vai tudo comigo. Vamos lá para a direção, vamos todo mundo. Põe os batedores para ir na frente, para ir já avisando lá, procurando alguém, já gritando, que eles vão gritando sempre. E os outros, vamos junto. Chegou lá, eu passo o caso, tento achar. Se for uma coisa mais grave, que precisa... Hoje a gente tem que chegar e delegar. Você liga para o SAMU, o outro, você liga para os pais. Se precisar, vale mais a gente... tem algumas coisas, por exemplo, se a criança está ali, ela sofreu um acidente muito grave dentro da escola, o SAMU veio buscar. O SAMU não pode buscar sem o responsável. E eu já vi muitos professores sendo esse responsável e acompanhar a criança. Apesar de você pensar, nossa, mas aí você vai ser responsável pela criança. De uma certa forma você já é, porque você que estava ali, a atividade era com você. Agora, se você vai simplesmente, se for uma coisa muito grave, não tem como ficar esperando a família. Eles encontram você lá. E pode ser a diferença entre a vida e a morte. E eu acho que o peso de consciência com relação a isso deve ser maior. É muito pior a gente não poder socorrer, estar ali como responsável, do que ver uma criança amigo ali e você não poder fazer nada. Vamos lá, Diana. Aqui é complicado porque avisa a direção e eles pedem para a criança esperar para ver se melhora. E os pais não ligam muito. Não é aí não, viu, Diana? É todo lugar. É assim. Já tive aluno com corte no rosto causado pelo óculos. Só poderia fazer atividade com o uso de óculos. Hoje já não permito
ou tira ou em devida atividade não autorizo essa participação. Então, Mari, mas será que não dá para pedir autorização dos pais para ele poder usar óculos? E não são todos os óculos que machucam, tá? Eu tinha um aluno meu que ele usava óculos, mas o óculos dele era todo flexível, amortecia bem, ele não era aquelas coisas que machucavam. E a mãe dele autorizava fazer atividade, então eu não tenho nenhuma restrição com relação a isso, não. Coloco com ajudante de algo que faça ele interagir na aula. E o menino ainda que usava óculos ainda era goleiro. Imagina a situação. E sem óculos ele não enxergava e ele gostava de ser goleiro. Tendo a autorização da mãe e era um óculos bom, eu deixava assim. Quanto a Rodolfo, quanto a asma 2018 ou 2019, um garoto de 15 anos que tinha asma e fazia uso da bombinha quando em crise, faleceu jogando bola na quadra do seu condomínio. Teve crise aguda e não conseguiram socorrer. Mas foi isso mesmo, tem que ver aí como que foi, qual foi o laudo final também. Se foi só isso que aconteceu. Mas isso aí tem algumas fatalidades que se não tiver ninguém para socorrer mesmo é difícil. Mas acredito que ali não tinha ninguém, né? Ele devia estar brincando talvez com algumas crianças. Então tem que ver como que foi esse caso. Mel, na escola em que trabalho, foi organizado um campeonato de futsal. Um menino caiu e no mesmo momento tomou um galo na cabeça. A direção levou o menino para o hospital e não avisaram os pais. Também não avisar os pais não é legal, né? Eu acredito assim, levar ele, se for uma coisa grave, tem que levar. Mas tem que avisar os pais, né? O responsável de verdade não somos nós. O responsável pela criança são os pais. Já tive aluno que fazia, o Rodolfo, uso de bombinha em crise, pedi que o aluno estivesse sempre com a bombinha. O aluno me informou que a professora da sala não deixava ele levar para a escola. Então, mas isso aí é uma coisa que tem que chegar e conversar. Olha, eu, por exemplo, eu tenho asma. Eu ando de bicicleta todo dia e eu ando com a minha bombinha. Tem dia que eu tô mais afetada, com mais em crise. Se eu não tiver com ela, eu preciso dela. Então, assim, ela não pode fazer isso. Isso aí não você não tá prezando pela saúde da criança, né? Evitar que ele possa estar com a bombinha. Aí você vai ter que ficar correndo o tempo inteiro atrás dele. Ou pelo menos entrega na sua mão durante a aula e depois devolve a hora que ele sair, não sei. Tem que pensar alguma estratégia, mas deixar o menino sem qualquer auxílio não é legal também, né? Diana, o que eu tenho restrição é o uso do tênis. É complicado dar aula em escola pública. Os pais exigem muito e não contribuem em nada, nem com o mínimo que é o calçado, e manda as meninas de short. Olha, Diana, eu tenho uma opinião um pouquinho, talvez, divergente de muitas pessoas. Depende muito da idade também, de onde a criança está acostumada. Mas, assim, dependendo da atividade, vamos supor que eu vou fazer uma queimada e a menina vem com aquele salto desse tamanho. Eu chego para ela e falo na boa, tira e vem descalço, tá? Eu sempre trabalhei mais em lugares com a criança que são lugares mais carentes, escolas públicas. Então, nesse caso, eu acredito que tem menos problema. Talvez escola particular, isso vá ser um problema maior, mas também a exigência dentro da escola particular é outra. Agora, na escola pública, muitas vezes eu falo assim, vamos fazer descalço. Você tá sem tênis? É descalço. E depende muito também da atividade, né? Você está fazendo, por exemplo, um futsal, tem um risco de se machucar se os outros estão de tênis e um tá descalço. Só que às vezes, por exemplo, até os mais velhos, normalmente quando é menino, por exemplo, muitas vezes eles jogam até descalço, porque eles estão acostumados a jogar descalço, eles nem conseguem usar tênis. E dependendo do tênis que ele estiver usando, às vezes nem faz tanto efeito. Agora, eu acho mais perigoso fazer, por exemplo, usando uma rasteirinha, um chinelo, do que descalço. Então, se você veio de chinelo, você vai fazer descalço. Então, eu faço isso porque muitas vezes, principalmente os mais velhos, elas usam isso para não fazer a aula.
E aí elas fazem assim, então eu vou fazer. Aí elas fazem a primeira aula descalço. Aí o pé dela fica todo sujo, a unha dá aquela quebrada, sai um pouquinho do esmalte. Aí no dia seguinte, normalmente elas já estão de tênis. Tá? E tem alguns lugares que realmente elas não têm tênis, aí eu vou deixar elas de fazer atividade por causa disso. Eu não sou desse, eu não acredito muito que tenha que privar ele por causa disso. Mas eu conheço pessoas que têm essa regra também e eu entendo, tá? Mas é a forma que eu trabalho é assim. Rodolfo, sobre o tênis eu tentei, mas algumas escolas têm areia e quadra e fica impraticável o tênis de tanto que desliza. Também tem esse problema às vezes. A questão do tênis é por causa de machucados e a direção cobra muito a questão que machuca o pé. Então, mas se a direção ela chama muita atenção com relação ao machucado no pé, ela também tem que te dar algum respaldo para te ajudar nisso. Se ela não te dá nenhum respaldo com relação a isso, você também tem que mostrar a importância do trabalho que você está fazendo. E depende muito, como o Rodolfo falou, a escola que ele trabalha tem muita areia, muita terra e escorrega muito. Então, muitas vezes é mais seguro, pensando em segurança, trabalhar sem o tênis do que com o tênis, dependendo da atividade que você está fazendo. E dependendo também do tênis, porque às vezes eles vêm com os tênis só para falar que está de tênis, que não vai ser uma questão de segurança positiva. Ele vai jogar com o tênis e vai escorregar o tempo inteiro. Então assim, o tênis, eu particularmente eu não exijo tênis. Tá? Nas minhas aulas, eu estou falando da minha prática, da forma que eu trabalho. Eu sempre trabalhei em comunidades mais carentes e muitas vezes eles não tinham tênis, principalmente as meninas. Então entre ela não fazer a aula ou fazer a aula com aquele saltinho que eu tenho certeza que vai machucar, ou fazer a aula descalço, eu opto pelo descalço. Porque, querendo ou não, nosso pé descalço, apesar de ter os machucados e várias coisas que podem acontecer, é um problema menor de segurança do que se ele fizer de saltinho. E eu acho, e realmente, eu acredito que algumas fazem isso de propósito para não fazer aula. E às vezes não é nem isso, às vezes os pais não mandam tênis de jeito nenhum. Então você pode fazer um trabalho de conscientização com a família, mas privar ele de fazer atividade por causa do tênis não é uma prática que eu acredito, tá? Pode ser que em alguns momentos, em alguns lugares, isso você vai precisar bastante. E aí vai depender. Agora, por exemplo, eu vou fazer um treino e estou fazendo um treino de futsal com as meninas. Aí elas têm que vir de acordo, você está vindo no treino, já começa por aí. Ele não é obrigatório, você não está aqui na escola e você tem que fazer o treino. Você vem para o treino porque você se inscreveu no treino e você quer fazer o treino. Então, pelo menos algumas coisas você precisa. Tá? Pelo menos um tênis você tem que dar conta. E aí, normalmente, elas conseguem. Mesmo aquelas que ficam o tempo inteiro de chinelão na aula, lá na quadra ela consegue. Quando vai fazer um treinamento, assim, você vê que é muito da rotina dela mesmo. E elas não querem mesmo fazer a aula, né? E a segurança na área da educação física, a gente tem que ter, sempre preparar o espaço que a gente vai estar trabalhando, os materiais. Uma coisa, por exemplo, que pode acarretar em grandes acidentes é a poça d'água. E as escolas, por exemplo, às vezes está chovendo e quase todas as escolas não chove só lá fora, né? Chove sempre dentro. A gente nunca consegue um lugar totalmente preparado. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque são coisas que podem acarretar um acidente. E também de conhecimento, de saber exatamente o que eu posso fazer. Eu vou fazer uma atividade que inclui um risco maior, eu tenho que ter uma atenção maior também. Então, cada atividade eu tenho como estar pensando com relação a isso. E às vezes, por exemplo, eu já fui escaladora. E na época que eu escalava, eu nunca me machuquei escalando. No entanto, no futsal, eu estava sempre machucada. Então, assim, mesmo aquelas coisas que são consideradas de maior risco, às vezes dá menos problema do que aquelas que são mais corriqueiras, que ninguém considera que tem muito risco. Tá? Então, às vezes, essa questão de risco
existe um risco controlado, existe um risco real. A gente tem que ver o que é real e o que é que a gente pode controlar nisso tudo. Cristiano, eu acredito que na aula regular o professor só pode exigir o tênis se o sistema público fornecer esse tênis. Caso contrário, temos que permitir que o aluno faça descalço. Concordo também, viu, Cris? Existem outras coisas que a gente pode pensar sobre a segurança, como por exemplo a segurança, a minha segurança de trabalhar como professora. Então, às vezes, tem casos, por exemplo, de pessoas que não têm segurança de trabalhar uma cambalhota com a criança. Ela não se sente segura em fazer aquilo. Mas como eu faço para me sentir segura para fazer isso? Uma coisa é o conhecimento, da gente estudar, pesquisar, saber o que eu faço, tem algumas estratégias que você pode usar. Então isso a gente precisa bastante. Lógico que a vivência, eu ter vivenciado aquilo, ajuda bastante, mas não só. Existem outras estratégias e a gente pode explorar um pouquinho melhor quais são essas estratégias para poder trabalhar ter a segurança de trabalhar atividades que não sejam, por exemplo, o Quarteto Fantástico. Tá bom? Quem não sabe, aí, o Quarteto Fantástico é o futsal, basquete, hand e vôlei. Tá? Eu gosto de chamar desse jeito.